Justiça para Todos de hoje vamos falar sobre um dos maiores problemas socioeconômicos atuais, a pirataria digital. É uma prática muito utilizada e que provoca grandes prejuízos à economia do país. Este foi o tema de um debate realizado pela Associação dos Juízes Federais do Brasil, a JUF, em Brasília, capital do país. O evento contou com a participação da diretoria da JUF, representante da Polícia Federal, integrantes da sociedade de classe, como a OAB, e representantes de entidades ligadas à produção de conteúdo audiovisual de todo o país. Assuntos importantes foram debatidos, como o bloqueio de sites piratas, as formas de investigação usadas pela polícia para chegar aos criminosos, as operações policiais já realizadas, a atuação da Justiça Federal para coibir a pirataria e um planejamento para que o assunto seja discutido novamente em fóruns organizados pela Associação dos Juízes Federais do Brasil. Acompanhe, o Justiça para Todos está no ar. A pirataria é a prática de vender ou distribuir produtos sem autorização dos donos da marca e sem pagamento de impostos. Essa atividade ilegal, que começou com a cópia desenfreada de propriedades intelectuais, se estendeu para DVDs, CDs, roupas, acessórios, enfim, dezenas de produtos que, apesar de serem vendidos por um preço bastante atraente, não têm qualidade e podem colocar em risco até a saúde dos consumidores. Já a pirataria digital é uma forma moderna de cometimento desse crime contra o direito autoral. Se antes a violação da propriedade intelectual se restringia à cópia proibida de publicações, hoje ela migrou quase que totalmente para a internet, uma atividade que gera uma perda milionária para a economia do país, com perda de receita e aumento de desemprego. Acompanhe. Não tem tanto tempo assim que autores de obras literárias, científicas e de outras naturezas lutavam contra a reprodução não autorizada de seus produtos. Reprodução que se dava desenfreadamente nas fotocopiadoras. Artigos, reportagens, estudos, livros copiados na íntegra. Paralelamente, a indústria da música e de filmes também sofria com o mercado negro. Por meio de CDs e DVDs piratas, o mercado negro passou a oferecer cópias mais baratas, inclusive os de lançamentos, que tinham acabado de chegar nas lojas e até nos cinemas. Mas os tempos mudaram, a tecnologia avançou e o surgimento da internet acabou facilitando ainda mais a pirataria digital. Hoje, um filme, ele não é mais passado primeiro no cinema, ele é passado direto na internet. Nós pretendemos e devemos fazer essa repressão a esse tipo de crime, levando em consideração também que é também uma evasão de divisas, porque os tributos eles não são recolhidos por aqueles que fazem da exibição de filmes uma atividade ilegal por meio de sites piratas. Não foi um fenômeno repentino, assim, que aconteceu de uma vez só. É um processo evolutivo que se acentua com a própria evolução da conectividade, com a evolução da disponibilidade de redes. Então, se há 15 anos atrás nós tínhamos uma conexão de 500 kilobits, hoje nós temos praticamente uma conexão ilimitada. Com a conectividade robusta, ilimitada, aumentam os grupos de colaboração. Então, as redes colaborativas pensam conjuntamente e desenvolvem conjuntamente essas novas práticas. De acordo com a Motion Picture Association Brasil, entidade que representa os maiores estúdios de cinema e está presente no nosso país há 40 anos, atualmente são 5 os principais sites de pirataria na rede de internet, que foram bloqueados pela Justiça Federal. megafilmesonline.net, thepiratefilmeshd.com, filmesonlinegratis.com, filmes e séries online.grátis, megafilmes.org. Só eles receberam apenas em julho deste ano cerca de 19 milhões de visitas. São serviços que desfrutam de audiência, principalmente no Brasil, mas países como Portugal e Japão também participam com acessos.
é um simples clicar do usuário, aparentemente inofensivo, que impacta no trabalho de milhares de profissionais. Os crimes contra a propriedade intelectual, eles têm como vítimas pessoas, os particulares, né? Seja os artistas, os produtores de obras artísticas ou científicas, intelectuais, ou as empresas produtoras de filmes, etc. Tipo de crime que a Polícia Federal busca de todas as formas frear e deletar do nosso país. Há uma explicação para o fato de a Polícia Federal atuar nesses casos. A Polícia Federal ela é a responsável por investigar os casos de crimes cibernéticos em que há um tratado prevendo aquele crime como algo relevante para o país reprimir. Então é preciso que haja um tratado sobre aquele crime e que o caso concreto traga alguma nota de transnacionalidade, ou seja, o caso tem que ser internacional, tem que ter o envolvimento de alguém de fora do país. Juntando esses dois requisitos, né, previsão e tratado de transnacionalidade, a Polícia Federal investiga o crime cibernético e caberá à Justiça Federal julgar o caso. Uma atuação que encontra limitações e que impede o combate efetivo a esse tipo de crime. O principal obstáculo é porque esses sites, em sua maioria, estão hospedados no exterior, em países estrangeiros. E para que uma ordem de um juiz brasileiro possa ser cumprida no estrangeiro, isso demanda tempo, isso demanda vias diplomáticas. E isso é a principal dificuldade para se coibir os sites ilegais. Essa desobediência à lei resulta ao mercado negro lucros tentadores. Enquanto o mercado ilegal caminha a passos largos, o Brasil perde 720 milhões de reais em tributos e deixa de criar 58 mil postos de trabalho. Uma prática que só funciona em um ritmo crescente por conta do avanço tecnológico. A investigação de crime cibernético ela não é fácil, primeiro porque a tecnologia é muito mutável, né? Basta ver como os próprios aplicativos de internet se substituem com uma rapidez incrível. Então, primeiro, o próprio profissional precisa de uma atualização constante, precisa de conhecimento constante para poder entender os fenômenos da internet e conseguir identificar os criminosos. E aí também a relevância dos juízes também se atualizarem para poderem entender tudo aquilo que está acontecendo e julgarem conforme a legislação. No próximo bloco, a Associação dos Juízes Federais do Brasil, a JUF, realiza debate sobre a pirataria em Brasília, capital do país, e reúne especialistas que trabalham no combate a este crime em todo o Brasil. Nós voltamos daqui a pouco. A Associação dos Juízes Federais do Brasil, a JUF, realizou um debate sobre a pirataria digital, um mercado ilícito que cresceu muito nos últimos anos. O evento contou com a participação de representantes da Polícia Federal, integrantes de sociedades de classe como a OAB e representantes de entidades ligadas à produção de conteúdo audiovisual de todo o país. Com o tema Avanços do Sistema de Justiça Criminal na repressão à pirataria digital, estes especialistas trocaram experiências e debateram formas eficazes de combate ao crime que ultrapassa as fronteiras do Brasil por meio da internet. Os detalhes você confere agora.
Mais de 90% dos sites ilegais ficam hospedados em países estrangeiros, o que dificulta a atuação da justiça brasileira. Isso porque o Poder Judiciário daqui precisa enviar uma carta rogatória ao Judiciário do país onde quer se comunicar o fato. É uma espécie de pedido de cooperação sobre um determinado ato processual. A resposta não ocorre da noite para o dia, requer tempo. Por esse e outros motivos é que a Justiça Federal brasileira se debruça a entender mais e mais a pirataria digital para combater essa prática. A melhor maneira de compreender a forma de agir, de se esconder, de driblar a lei é reunir especialistas no assunto. E foi isso que aconteceu. Magistrados e representantes da Polícia Federal, da indústria audiovisual, da OAB e da Agência Nacional do Cinema, Ancine, debateram um assunto com a Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, com o tema Avanços do Sistema de Justiça Criminal na Repressão à Pirataria Digital. Todos os participantes falaram sobre a pirataria. É evidente que, ao passo que há um avanço na tecnologia do ponto de vista de melhor acesso à população, para e passo caminha também a criminalidade. E a pirataria digital ela está justamente nesse aspecto. Portanto, é um campo que hoje ele se expande e é preciso que a justiça ela esteja acompanhando esse desenvolvimento. Mais importante do que a JUF apresentar simplesmente uma manifestação técnica em relação à SPL, é nós abrirmos as nossas portas para que nós possamos fazer uma discussão, até para que nós mesmos, nós juízes federais, possamos ter uma massa crítica mais apropriada para ou apoiar, ou sugerir modificações, ou alterações no rumo, né, desse marco regulatório que está em debate. O primeiro ponto de vista apresentado foi a respeito dos alvos da pirataria digital. Nessa pirataria digital, toda a nossa cadeia é afetada. Desde o diretor que fez, desde o roteirista que concebeu o filme, o diretor, o ator, o iluminador, o editor, depois o programador, a empresa, quer dizer, uma cadeia longa, né, da economia criativa, e onde as pessoas são literalmente afetadas, né? Do outro lado, o setor audiovisual tenta se proteger. Quando a gente fala de bloqueio de site, da forma como nós defendemos, não estamos falando de qualquer site. Estamos falando de um mecanismo que ele vai atuar mediante ordem judicial para aquelas aplicações que sejam principalmente criminosas, ou seja, não é um blog que transmite um link ou que coloca um filme de forma ilegal. A gente está falando de os sites, e o Igor vai explicar isso com muita propriedade, que sobrevivem da distribuição ilegal de conteúdo. A gente está falando de uma indústria que tem um share no PIB nacional de 0,34%, que pode parecer pouco à primeira vista, mas a gente está falando de uma indústria que é maior do que a indústria têxtil, do que a indústria de turismo, por exemplo. A chegada dos temas cibernéticos ao judiciário foi inevitável. Diga-se mais, irreversível diante dos prejuízos que a ilegalidade causa aos profissionais, a geração de emprego e a economia. O juiz, neste tipo de caso, tem a possibilidade de deter as organizações, determinar o bloqueio dos sites, uma medida que gera discussão por conta da opinião de alguns de que essa atitude pode ferir o direito de liberdade de expressão. Os projetos de lei sobre a pirataria digital em tramitação no Congresso Nacional também foram colocados em debate. E fica uma pergunta: o Brasil hoje teria um marco legal suficiente para inibir a ação dos sites ilegais? Nós entendemos que existe a possibilidade de que existam aplicativos de mensagem destinados à prática criminosa, inclusive para a pirataria, né, de conteúdo, e que eles não deveriam ser objeto de exceção nesse tipo de legislação. Para a Ordem dos Advogados do Brasil, é preciso dar mais clareza à punibilidade. Nosso posicionamento em relação à questão do combate à criminalidade é real. Como fazer? A melhor maneira de se fazer? A baixa no site? O que estamos fazendo além disso? Então, pode-se chegar em questão, por exemplo, de dosagens. Quais seriam as medidas iniciais e quais seriam as medidas finais? Para quem entende que bloqueio e liberdade de expressão não se confundem, a retirada dos sites do ar é um instrumento eficaz. Eu não consigo enxergar
que há uma quebra de um princípio da neutralidade quando você está tentando tirar algo que é absolutamente ilegal. É a mesma coisa que eu dizer que o direito de ir e vir, né, que é um princípio da neutralidade da rede do ponto de vista do mundo real, eu tenho esse princípio de ir e vir, mas que se, por exemplo, a autoridade policial quiser interceptar alguém que esteja trafegando com algum tipo de armamento ou droga, fala, não, mas você não pode, porque eu estou caminhando livremente. Não, você não está caminhando livremente. Você está caminhando de forma errada. Sentar para ouvir pontos de vista diferentes e possíveis soluções foi importante também para lembrar que o combate à pirataria digital exige também a participação da sociedade. Eu vou tomar a liberdade aqui para ampliar essa terminologia para um eixo educativo, moral, psicossocial, que é esse eixo de consciência da sociedade, consciência do cidadão, consciência do consumidor do que ele está fazendo quando é ilegal, do efeito que isso provoca em toda a cadeia e da possibilidade que ele tem de consumir aquilo de maneira legal e beneficiando toda a sociedade. A Polícia Federal levou para a discussão detalhes da Operação Barba Negra. O objetivo foi derrubar uma organização criminosa especializada na prática de crimes contra os direitos autorais pela internet. A primeira fase da atuação foi em 18 de novembro de 2015, após denúncia de representantes da indústria audiovisual. A representação dizia respeito ao Mega Filmes HD, que então era o maior site de pirataria da América Latina. E logo na representação inicial, a MPA já demonstrava a competência da Justiça Federal, a atribuição da Polícia Federal, mostrando ali a existência dos tratados, como bem lembrou o doutor Infante, e a transnacionalidade, fundamental. Eles mostraram ali, por meio de alguns instrumentos da própria internet, que 15% da audiência estava fora do Brasil, principalmente em Japão e Portugal, locais onde há muitos brasileiros, inclusive. A segunda etapa, Barba Negra 2, ocorreu exatamente um ano depois. Nós pedimos a prisão temporária do casal só, da cúpula da organização criminosa, vista até aquele momento. Condição coercitiva dos auxiliares, buscas em 4 domicílios, bloqueio das contas bancárias, o afastamento do sigilo das contas de e-mail, e o pedido que era diferente dos outros casos, eu atuo sobretudo em casos de pornografia infantil, o diferente era essa suspensão do uso do domínio. Já imaginávamos que chamaria muita atenção e que algum espertalhão poderia querer utilizar depois o Mega Filmes HD novamente. Daqui a pouco, especialistas que fizeram parte do debate sobre pirataria digital prometem discutir o tema novamente no Fórum Nacional dos Juízes Federais Criminais, o FONACRIM. Nós voltamos em instantes. A Associação dos Juízes Federais do Brasil reuniu especialistas para debaterem o tema Avanços do Sistema de Justiça Criminal na Repressão à Pirataria Digital. A troca de experiências foi tão importante que as discussões sobre o assunto vão ter continuidade em outro fórum realizado pela associação, o Fórum Nacional dos Juízes Federais Criminais, o FONACRIM. É o que você confere na reportagem. O debate reuniu peças-chaves, profissionais que de alguma forma sofrem perdas com a pirataria digital ou têm o trabalho voltado a enfraquecer as organizações que vivem disso. A complexidade, a forma como atuam, os impactos que causam, são fatores que levaram os participantes a sugerirem uma conversa mais frequente sobre o problema. A nossa disposição é de um diálogo permanente, sempre contínuo, no sentido até de construir, né,
espaço onde a gente possa eventualmente ajudar, participar, trocar, ser um parceiro de fato, né? O objetivo do evento foi atingido. Eles relataram experiências e perceberam que é a partir dessa troca que podem fechar o cerco. A iniciativa foi tão bem aceita que surgiu a ideia de se estender a discussão. Vamos organizar para que no próximo Fonacrim haja um espaço para a discussão, inclusive a apresentação. Podemos utilizar neste dia para que haja essa apresentação didática do andamento, assim, com mais tempo, claro, do que houve aqui, porque aqui foi apenas um debate, mas lá a gente reservaria um espaço maior para uma apresentação com maior tempo. A ideia é exatamente essa. Era um debate que pode gerar talvez um fórum específico, pode estar inserido dentro de um painel, de um Fonacrim, que é um evento anual, né? Mas mais, além disso, né, que a gente possa também, a partir daqui, já produzir algum tipo de material como esses que vocês entregaram, que servem também para que a gente já repasse aos associados, para que os associados possam multiplicar e que vocês também, né, dentro de cada área, possam reproduzir na Polícia Federal, no Ministério Público, na advocacia. O combate à pirataria digital começa com cada um fazendo o seu papel. Assim como no mundo natural, no mundo real, há condutas que são consideradas lesivas e criminosas, na internet também várias condutas lesam aí os nossos valores, os nossos bens jurídicos relevantes. E ao contrário do que muita gente pensa, a internet não é um território livre, né? Há várias condutas ali na internet que lesam pessoas, como, por exemplo, a pornografia infantil. Em cada arquivo de pornografia infantil há uma criança sendo abusada sexualmente, ou seja, é um fato extremamente grave e há o uso, portanto, da internet para o cometimento desses crimes. Uma atitude que precisa ser tomada com rapidez, porque pela rede mundial de computadores, os responsáveis agem em uma velocidade surpreendente. Não só quanto a esse tipo de crime, mas qualquer outro tipo de crime. Mas nestes, principalmente, que envolvem a tecnologia, que se utilizam de meios tecnológicos, isso, e não só no Brasil, a repressão a esses crimes está sempre atrás, né? Porque os criminosos não têm que obedecer à lei, não tem código de ética, não tem nada. Então, isso naturalmente que eles conseguem avançar muito mais, estão sempre à frente. Um cenário que pode mudar a partir de um trabalho em conjunto, da união de uma rede em prol da legalidade, da retirada de sites que impactam na vida de muita gente, mais do que imaginamos. Para se produzir um filme, por exemplo, se precisa contratar o cinegrafista, precisa contratar o contra-regra, precisa contratar o ator, o produtor, tem o maquinário, então tem toda uma despesa. Se esse filme, que deveria lucrar com a sua exibição, ele está sendo exibido clandestinamente, então ele está tirando o emprego, o ganha-pão dessas pessoas, desde as pessoas mais humildes, como aquele servente do café, aquele que limpa o banheiro, aquele que realiza todo o trabalho de produção, até mesmo o ator, que é aquela pessoa famosa que está sendo exibido na televisão ou no cinema. Se tudo isso está sendo feito clandestinamente, de maneira ilegal, é claro que o prejuízo a essas pessoas é evidente. E faltando dinheiro, faltará também o emprego a elas. O Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie sua sugestão para imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia.